O audiovisual teve uma ascensão alinhada ao avanço tecnológico. É na década de 80 que surge esse termo a partir das fitas VHS, depois DVD, chegando até hoje no digital. Hoje, o seu consumo se dá em grande parte em dispositivos móveis. A produção do Provocart, por exemplo, é feita inteiramente por esse tipo de aparato, e qualquer imagem em movimento com onda sonora passa a ser sinônimo de audiovisual. Mas afinal, seria a nossa necessidade de representação que move o audiovisual ao longo do tempo? Quem conversa com a gente hoje é a Alice Bolick. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Alice, o que envolve audiovisual além das questões técnicas? O que envolve o audiovisual seria a parte de conservação da cultura, né, através da imagem e do som. Eu trabalho principalmente, atualmente, eu trabalho com cultura e identidade de gênero através de um documentário que eu estou produzindo sobre a saúde mental na pandemia, saúde mental LGBT na pandemia, né? Então, o audiovisual envolve, além da técnica, toda uma produção e uma equipe que trabalha em conservar essa memória, né? Como tu percebe o cenário das pessoas LGBT+, que trabalham no audiovisual? A verdade é assim, ó, Beatriz, eu fiz um projeto ano passado sobre saúde mental e dentro do meu projeto, quando eu escrevi e inscrevi ele foi aprovado, eu disse que eu ia contratar apenas pessoas LGBTs para trabalhar, né, no audiovisual. E eu não encontrei essas pessoas. Então foi uma coisa bem difícil, porque eu estou inserida num meio que não tem pessoas que eu posso, LGBTs que eu possa contratar, né? Foi um desafio, assim, a gente foi puxando pessoa por pessoa, uma por uma, e mesmo assim a gente teve que pedir ajuda de pessoas héteros, sabe? Porque senão a gente não iria conseguir começar a produzir. Tu acredita que comunicar é a mesma coisa que informar? Na verdade, não, porque a comunicação passa por um estudo cultural, né? Um estudo não tanto teórico, mas bastante empírico, de tu te inserir dentro de uma comunidade, para a partir daí tu gerar um conteúdo. E é bem diferente de simplesmente reproduzir uma informação, né? Inclusive agora, nessa época política do país, assim, o pessoal fica só reproduzindo coisas sem ter certeza do que está reproduzindo. E isso é muito ruim, porque se tu não está inserido num lugar de fala daquilo, tu não pode simplesmente reproduzir uma informação que ninguém tem certeza, né? Tu, na verdade, não tem certeza. Mensagem de WhatsApp, de Instagram e repostagem, isso é bem perigoso, porque não faz parte da cultura isso, né? Para ti, qual que é a parte mais desgastante de se trabalhar com audiovisual? A parte desgastante, nossa, eu acho que é o tempo que a gente demora para produzir, né? Porque um audiovisual, principalmente eu que trabalho com documentário, ele não é feito em um mês, em 2 meses. Esse que eu estou produzindo agora, na verdade, estou produzindo dois, né? Tem o Alojamento Verônica também, em parceria com a TPO, que a gente vai demorar 12 meses para produzir, sabe? Isso que é desgastante, porque na verdade a gente não é remunerado por esses 12 meses e a gente precisa produzir nesses 12 meses. Então, além disso, a gente tem que sempre fazer outras coisas. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com audiovisual, elas têm uma outra atividade que remunera, e não o audiovisual em si, a não ser, claro, pessoas que têm agências publicitárias, mas daí é uma outra área, né? Não é uma área jornalística. E eu acho que a parte desgastante é o tempo.
É o tempo que a gente demora para fazer, para ficar pronto e para ficar pronto com qualidade, né? Pegar um celular e gravar, todo mundo faz isso. Mas fazer um estudo primeiro, uma pré-produção, se inserir no lugar que tu quer contar a história, conversar com essas pessoas, com os possíveis entrevistados, né? Isso é a parte demorada. Em compensação, qual que tu acha que é a parte mais gratificante? A parte gratificante, além do produto em si, é o aprendizado desse percurso, sabe? Porque a gente conhece muitas pessoas, a gente trabalha com pessoas diferentes. Nenhuma produção audiovisual que eu trabalhei com as mesmas pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas diferentes, que eu fiz contatos diferentes, fiz uma outra rede de, de, de trabalho mesmo, sabe? E conhecer as pessoas e as histórias delas, que nem tudo a gente pode contar no audiovisual, a gente vai selecionar partes importantes e que são comuns a algumas pessoas e coloca na voz de uma, né? E eu acho que é a parte importante, é essa, de convívio, de conhecer pessoas e de aprender muito com elas, né? Com cada história. Qual que tu diria que é o ponto de encontro entre audiovisual e arte? O ponto de encontro é o processo de criação de como tu vai contar uma história, né? Esse processo criativo que a gente pode se utilizar de técnicas digitais, de técnicas contemporâneas com a fala das pessoas, que é uma coisa, contar a história é uma coisa muito antiga. E com a tecnologia, a gente tem muitas maneiras de contar essa história. E a partir disso, dessa estética, é que vem a arte, né? Se tu não tem influências artísticas e estéticas, tu vai contar a história sempre do mesmo jeito. Vai colocar a pessoa ali, ela vai falar, e aquilo ali tu vai reproduzir. E fazer recortes, fazer focos diferentes. Aí tu usa a parte técnica para fazer a arte, sabe? Essa é uma parte bem importante, assim. Eu gosto de pensar isso, sabe? Eu gosto de pensar essa parte, Sim. de juntar a arte com a informação que a gente quer transmitir, né? Tu acredita que contar histórias é também uma maneira de reescrever a história da humanidade? Contar histórias, reescrever, é uma maneira de reescrever, porque é um recorte que eu vou fazer, né? É a minha maneira de contar aquela história. Pode contar milhões de coisas e eu pegar só uma fala, uma parte do que falou. E por isso a gente tem que ter muito cuidado também, né? Quando vai usar a fala das pessoas, porque pode pegar uma fala e inserir num contexto nada a ver. Mas sim, a gente reconta as histórias de uma maneira mais artística, talvez, mais que retrate mais a parte cultural, alguma coisa assim, eu acho. Não tem, a gente não tem bem um pensamento formado sobre, né? A gente vai fazendo e vai vendo como isso funciona. Essa é a parte artística, seria, né? De recontar a história de maneiras diferentes. Cada ano surge uma nova técnica de edição, uma nova técnica de gravar, um novo equipamento. E a partir disso a gente vai recontando essas histórias de várias formas. Uhum. Com a chegada, né, dos dispositivos móveis e a acessibilidade de ter uma câmera no bolso, como isso afetou o jeito de fazer audiovisual e na comunicação desses diferentes grupos identitários? A parte de novas, deixa eu pensar, a parte de novas tecnologias, assim,
afetou que todo mundo gera um conteúdo, né? E a partir dessa geração de conteúdo também, as pessoas têm muito acesso a diferentes informações. Assim, as pessoas, eu estou falando das pessoas que têm acesso à internet, e já não é todo mundo no Brasil que tem acesso à internet, mas as pessoas que têm acesso a um telefone e que usam isso para gerar um conteúdo, essas pessoas são numa geração que não é a minha, sabe? Eu aprendi a fazer, imagina, cinema era com película quando eu era criança. Então é muito, muito diferente, assim. A minha geração, principalmente, teve que se adaptar várias vezes, começando lá no VHS, né? Teve que se adaptar várias vezes a várias mídias, vários equipamentos, enfim. E qual era a outra pergunta? Era das Se isso mídias. mudou o jeito da comunicação desses grupos identitários. Ah, mudou, com certeza, mudou, né? Mudou o acesso e mudou, como que eu vou dizer assim, a, a comunidade como um todo, a comunidade, por exemplo, LGBT, que IAP+, cada ano aumenta uma letrinha, né? Eu tenho acesso a pessoas de todo o mundo e o que esses grupos estão fazendo em relação aos seus direitos, em relação às suas identidades. Cada ano tem um gênero novo, tem discussões também que a gente tem acesso tudo pelo celular praticamente, né? Fóruns sobre identidade de gênero, congressos, enfim, na área da psicologia, das artes, na área do audiovisual também. Então, esse acesso é muito, muito bom, né? É um privilégio, na verdade, ter esse acesso. Saber que eu penso uma coisa e outra pessoa no Japão pensa a mesma coisa, sabe? Ou pensa diferente, mas enfim, tem um pensamento sobre identidade. Tu acredita que tem como a gente separar o artista, que é o que faz, da obra, o que é feito? Não tem como, porque cada pessoa vai fazer de um jeito, né? Cada artista tem as suas experiências e vivências desde o momento que nasce e isso vai estar na arte dele. Eu já trabalhei com alguns artistas visuais e artistas e que não só do audiovisual, né? Mas cada um vai refletir de um jeito a sua arte, vai criar uma coisa totalmente diferente. Eu acho que até se tivesse a mesma vida, a mesma vivência, seriam coisas diferentes. Então, não teria como separar, é impossível separar, sabe? E, claro, a gente separa por valor de mercado, né? Mas separa fisicamente, mas tudo que a pessoa viveu vai junto naquela arte. Vai ser reproduzida ou vai ser admirada, enfim. É bem legal, eu gosto de trabalhar com arte, adoro. Tu tá envolvida, né, com a produção do documentário sobre a Verônica, a mãe loira, que ela criou uma casa de acolhimento para trans de todo o Brasil aqui em Santa Maria. Ela também foi nomeada madrinha, né, da parada alternativa LGBT e infelizmente um pouco tempo depois ela foi assassinada. Uh, Infelizmente, o Brasil continua a ser o país que mais mata e violenta LGBTs no mundo. Qual é o papel do audiovisual na defesa dos direitos dos LGBTs? O papel do audiovisual é principalmente dar voz a essas pessoas, sabe? A dar voz à comunidade LGBT, que é IAP+, e mostrar que essas pessoas são seres humanos. E um gênero diferente dos que todo mundo conhece, que são homem e mulher,
ou orientações sexuais diferentes de hétero existem e sempre existiram no mundo. Se tu for estudar a história da sexualidade, nunca teve um único gênero, dois gêneros, né? E o gênero feminino parte do homem. E sempre tiveram mais. Então, o audiovisual nesse papel é dar voz e atingir o maior número de pessoas que não sejam LGBTs para conhecerem as histórias e de alguma maneira se identificarem, porque todo mundo tem família, todo mundo estuda, trabalha, se relaciona, forma família, filhos, enfim, são pessoas, são seres humanos normais, né? Eu me considero uma mulher branca, cis, lésbica. Mas explicar isso para as pessoas às vezes é difícil, sabe? E, e eu também explicando talvez não fique tão claro, porque eu tenho uma linguagem mais teórica, e então eu dou voz às pessoas para que elas contem as suas histórias de uma maneira que o resto do mundo agora, porque fica online, né? O resto do mundo possa entender um pouco. E sobre o alojamento Verônica, que eu estou ajudando a produzir, muitas das entrevistadas têm coisas a dizer, mas o que eu sinto, assim, entrevistando, é que tem medo, sabe? As pessoas trans ainda têm medo de falar, porque se a mãe loira, que dava voz a todas elas de Santa Maria, né? Todas as trans, foi morta por um motivo banal, assim, elas têm um pouco de receio. Claro que a gente conseguiu bastante gente para falar, mas muitas delas foram agredidas, foram embora da cidade depois que a mãe loira morreu, sabe? E tá bem bonito assim de produzir, mas é bem triste a história. Porque as pessoas trans, infelizmente, são muito marginalizadas ainda. Dentro da comunidade LGBT, as trans são as que mais sofrem, né? E trans, mulher negra, periférica, pior ainda, é assim, oportunidade zero, elas não têm outra chance a não ser se prostituir, sabe? E isso é muito ruim. Então, acho que o audiovisual, eu trabalho com audiovisual justamente para que essas pessoas, que a gente encontre pessoas que consigam ultrapassar essa barreira e que consigam mostrar, olha, a gente está aqui, a gente quer ser um exemplo para as outras que também virão depois, né? Mais novas, enfim. Tu acreditas que se conhecer é de alguma maneira se libertar? Conhecer é se libertar, com certeza. De preconceitos, de conceitos e, e principalmente de criação, né? E quanto mais conhecimento tu tem, maior a tua capacidade de criar coisas novas, juntando as coisas que tu já estudou, que alguém já te disse, que está lá a teoria no livro, em algum lugar. E a partir daquilo tu pode criar novas teorias e novos audiovisuais, novas artes. Eu acho que é bem importante essa liberdade, né? Principalmente na área criativa, não tem como alguém criar alguma coisa engessado, quadradinho ali, é impossível. Não tem. Qual que é a diferença de produzir audiovisual numa cidade relativamente pequena como Santa Maria do que uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo? O acesso a pessoas que tenham técnica e saibam trabalhar com isso. E acho que a facilidade de estrutura e de onde o dinheiro circula, né?
porque Santa Maria tem lei de incentivo à cultura, teve um projeto da Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc, né, o ano passado, mas chega pouco dinheiro para a cultura. E o dinheiro que chega, a gente tem que fazer um milagre. No eixo Rio-São Paulo, eu acho que é mais... o acesso é mais fácil e as pessoas conseguem viver de audiovisual. As pessoas só fazem isso. As pessoas gostam e conseguem sobreviver com esse dinheiro e viver bem, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença, assim, porque ideias e criatividade eu acho que tem em todo lugar, né? Tanto que tem produções premiadas que são gravadas com celular, mas a história é boa, então acho que tendo uma boa história tá valendo, assim. Alice, eu gostaria de agradecer, né, pela tua presença hoje e pela tua contribuição na cena do audiovisual, tá? Obrigada pela oportunidade e assistam os documentários que vão estar prontos no final do ano, provavelmente. Alojamento Verônica e o Saúde Mental LGBT, que eu ainda não dei nome, mas uma hora ele vai ganhar um nomezinho. Obrigada a vocês pela oportunidade e estou disponível quando precisarem, só me chamar. Obrigada. E o Provocarte fica por aqui, através do audiovisual até o seu dispositivo móvel ou televisor, ampliando temáticas que envolvem a arte e os artistas incríveis que se dedicam a ela. Um diálogo em que a mensagem não é nós que enviamos, mas é compartilhada contigo, espectador, e que pode ser um catalisador de transformações no mundo através desses relatos e reflexões. Estamos juntos nessa. Muito obrigada, até a próxima.